Então, nós vamos ver aqui hoje 5 etapas da rotina clínica com a ajuda da inteligência artificial. Nós vamos estruturar aí essa rotina clínica e mostrar como a inteligência artificial pode ser útil em cada uma delas. Então, nós vamos ver organização e agenda, pré-sessão, apoio indireto durante a sessão, o pós-sessão e acompanhamento, e a psicoeducação e criação de materiais. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um caso âncora, que é um caso fictício, nós vamos usar aí para todas essas etapas. Então, as iniciais, CRS, 38 anos, em alguns momentos ali no prompt eu vou colocar a faixa etária de 35 a 40 anos, profissão, analista de marketing digital, estado civil, divorciada e sem filhos. A queixa principal: ansiedade intensa relacionada ao trabalho e dificuldade em lidar com críticas. O histórico: C trabalha há 12 anos na área de marketing e sempre foi muito dedicada. Nos últimos 2 anos, após uma promoção, começou a apresentar episódios de insônia, pensamentos acelerados e medo excessivo de não corresponder às expectativas. Ela relata crises de choro frequentes, dificuldade de relaxar e tendência ao perfeccionismo. Além disso, tem dificuldades em dizer não, o que sobrecarrega sua agenda. O objetivo terapêutico atual: desenvolver recursos para o manejo da ansiedade, trabalhar autoestima e resiliência frente aos desafios profissionais. Então, nós vamos começar aqui com um exemplo de organização e agenda. Por quê? Na prática clínica, uma boa organização reduz a ansiedade e melhora a qualidade do nosso atendimento. Então, o chat GPT ele pode criar modelos de mensagens automáticas para agendamento ou reagendamento com tom empático e profissional. Então, por exemplo, ele pode criar, né? Você dá um prompt ali, ele vai criar. Olá, fulano, tudo bem? Confirmei sua consulta para terça às 14 horas. Em caso de imprevisto, por favor, me avise com 24 horas de antecedência. E embora pareça uma mensagem muito simples, mas às vezes a gente acaba dando volta, né, para justamente enviar uma mensagem simples. Ele pode nos ajudar a automatizar respostas sobre valores, políticas de faltas ou funcionamento. Por exemplo, gerar uma resposta padrão explicando reajustes anuais de valores com uma linguagem acolhedora, que às vezes é outra coisa que pega um pouco também para a gente fazer, que é essa questão do reajuste, né? Aumentar o valor da sessão. Ele pode ajudar a redigir mensagens delicadas, como, por exemplo, mudanças de horário, comunicação de feriado, férias. Ele pode ajudar no planejamento semanal. Então, aqui um prompt bem simples, né? Me ajude a listar o foco terapêutico da semana para cada paciente. E aí, claro, você vai detalhar ali cada paciente, sempre tendo atenção aos dados sigilosos para não colocar as informações confidenciais. Mas aí ele vai te ajudar, então, a fazer esse planejamento pessoal de cada paciente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, um exemplo de mensagem de reajuste de valor com tom acolhedor. Então, vamos lá. Vou mudar o compartilhamento, tá, gente? E nós vamos para cá, para o chat GPT. Ótimo. Agora deixa eu só pegar aqui o prompt. Aí a minha tela não está compartilhada com vocês, vocês provavelmente estão vendo aqui a tela do chat GPT, né? Mas eu vou pegar aqui, ó, o prompt para eu utilizar para mensagem de reajuste de valor com tom acolhedor. Só para adiantar, já tá tudo montadinho aqui, tá bom, gente? Então, coloquei aqui, olha, o prompt. Crie uma mensagem profissional e acolhedora para informar um paciente sobre reajuste de valor das sessões. As informações são: valor atual, 230. Novo valor, 250. Data de início do novo valor, 1/7 de 2025. O tom da mensagem deve ser acolhedor e respeitoso, transparente, explicando que o reajuste é uma atualização necessária, mas com abertura para diálogo, reforçando o vínculo terapêutico e a importância do processo terapêutico para o paciente. A mensagem deve ser breve, clara e empática. Vamos ver o que ele vai gerar aqui para a gente.
Claro, aqui está uma sugestão de mensagem com o tom desejado. Olá, nome do paciente para você preencher, tudo bem? Gostaria de compartilhar com você uma atualização importante. A partir do dia 1º de julho de 2025, o valor das sessões passará de 230 para R$ 250. Esse reajuste é uma atualização necessária para que eu possa continuar oferecendo um atendimento cuidadoso e sustentável. Entendo que mudanças assim podem impactar a rotina e me coloco à disposição para conversarmos sobre isso, caso necessário. Aproveito para reforçar o quanto valorizo o nosso vínculo e o seu processo terapêutico. Seguimos juntos nessa caminhada com acolhimento, escuta e compromisso, com carinho e aí o seu nome. E ele ainda vendo, se quiser, posso ajustar a mensagem para outro meio, como WhatsApp ou e-mail, ou deixá-la mais formal ou informal, como você preferir. E aí, em cima disso daqui, né, e da própria sugestão aqui que ele te deu, você pode ir modificando, adaptando a mensagem da sua forma, com a ajuda do chat GPT, ou se você não quiser, se você quiser utilizar a mensagem dessa forma, né, você vai só preencher aqui os campos necessários, ou então você mesma vai fazer a sua adaptação. Não, aqui ficou ótimo, mas eu vou pegar, vou mudar algumas coisinhas aqui, de outra forma, com a sua, né? Você tem a capacidade para fazer isso também. Então, você também pode, tá? Agora vamos lá. Vamos voltar, então, por slide. Foi isso que eu falei, tá, gente? Que eu vou ficar dançando aqui para lá e para cá. Só perdi o slide agora achei. Então vamos lá. Aquele caso âncora que eu falei para vocês, né? Aqui não foi o caso de usar, mas vocês vão ver aqui nos próximos, provavelmente eu vou usar. Não em todos, mas em alguns eu vou usar. Apreciação, então. Como que o chat GPT pode ajudar? Antes de cada sessão, o psicólogo pode se preparar melhor com a ajuda da inteligência artificial. Como? Para geração de hipóteses clínicas. Então, por exemplo, tem um paciente com sintomas XYZ, me ajude a organizar possíveis hipóteses diagnósticas segundo a TCC. Formulação de perguntas estratégicas. Claro que aqui, gente, eu estou dando exemplos de prompts bem simples, tá? A gente faz aqui um conteúdo, pode fazer de uma forma mais elaborada para ter respostas ali também mais assertivas. Então, formulação de perguntas estratégicas. ChatGPT, me ajude a elaborar perguntas para trabalhar resistência em um adolescente com dificuldades escolares. E aí você vai colocar, acrescentar aqui também qual é a sua abordagem, né? É, o tipo de pergunta que você quer para criar, por exemplo, um baralho terapêutico, se você quer perguntas abertas, se você quer perguntas fechadas, você pode dar mais detalhes para que a resposta venha mais detalhada também. Esquemas de raciocínio clínico. Então, pedir que a inteligência artificial organize informações com base em modelos, como modelo cognitivo de Beck, modelo de esquemas de Jeffrey Young, formato psicodinâmico, exemplo, relação transferencial, enfim, você pode trabalhar aí com a ajuda da inteligência artificial antes da sessão. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo que é organizar hipóteses sobre um caso fictício. Então, vamos lá, modificando mais uma vez aqui para o chat GPT. Até o final da aula eu já vou estar craque aqui, tá, gente? Para mostrar as telas tudo certinho. E depois de mostrar as telas, eu ainda tenho que abrir aqui uma outra tela para poder fazer a cópia do prompt. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho um modelo preenchido para pedir uma hipótese diagnóstica. Então, tem um prompt bem completo, já com o conteúdo preenchido. Vou continuar aqui embaixo desse mesmo diálogo que eu já abri. Então, aqui, olha só, o prompt. Considere um caso fictício de uma paciente, mulher adulta, com as seguintes informações. Entre 35 e 40 anos, aí é o caso âncora que eu coloquei ali para vocês, tá? Então, tem aqui a queixa principal, deixa eu só separar aqui, a queixa principal, o contexto atual, sintomas observados, funcionamento atual, histórico relevante. Então, eu completei aqui com todo o conteúdo.
fictício, né, que eu fui criando. Por exemplo, ó, histórico de padrões de perfeccionismo desde a adolescência, com valorização excessiva do desempenho profissional como fonte principal de autoestima. De autoestima. Relata episódios anteriores de ansiedade em momentos de avaliação, mas sem tratamento formal. Não há histórico familiar de transtornos psiquiátricos conhecidos. E aí eu peço, com base nesses dados, opa, pulo aqui, cadê? E já enviei, gente. Já enviei aqui, mas já estava no finalzinho. Com base nesses dados e utilizando como referencial a terapia cognitivo-comportamental, organize hipóteses diagnósticas e hipóteses de funcionamento para este caso. Indique possíveis crenças centrais e intermediárias, padrões de pensamento e comportamento envolvidos e fatores de manutenção do quadro. Então, ele traz a resposta aqui para gente. Hipóteses diagnósticas, de acordo com o DSM-5, aí ele vem, ó, transtorno de ansiedade generalizada, ele traz todos aqui. Hipóteses de funcionamento, modelo cognitivo da TCC. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Só para não ficar aqui repetindo, lendo, né, muito conteúdo. Repetindo não, lendo muito conteúdo, ó. Fatores de manutenção, implicações terapêuticas na TCC. Olha, a intervenção pode incluir psicoeducação sobre ansiedade, perfeccionismo, mecanismos de enfrentamento, reestruturação cognitiva, técnicas comportamentais, treinamento em relaxamento. Traz tudo aqui para gente, olha, completinho lá como a gente pediu. Depois ele ainda fala, se quiser, posso ajudar a desenvolver um plano de tratamento inicial ou formular o caso com base em outro referencial complementar, como terapia dos esquemas. Então, eu vou colocar aqui, não vou ler ali tudo também, só vou colocar aqui, olha, como que a gente pode dar continuidade. Vou pedir, sim, traga na, no referencial da terapia dos esquemas. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para gente. Aí ele já traz, olha, ótimo, a seguir apresenta a formulação de caso de CRS com base na terapia dos esquemas, que amplia a compreensão da origem e manutenção dos padrões disfuncionais ao longo da vida. A abordagem integra elementos da TCC com teoria do apego, psicodinâmica e Gestalt. E aí traz tudo aqui, olha, completinho pra gente. Muito interessante, né? Muito legal. Ó, e depois ele ainda vem, ó. Se quiser, posso ajudar a montar um plano terapêutico passo a passo, com foco na sequência de intervenções e metas clínicas. Deseja seguir com isso? Então é aquilo que eu falei para vocês. Ele também vem trazendo perguntas que, se deixar, a gente fica o tempo inteiro aqui conversando, né? Trazendo um monte de conteúdo, um monte de coisa. E aí é muito interessante você ter até um arquivo aí no Word aberto para você já ir copiando as melhores respostas, colocando lá, porque acontece justamente isso. Você entra aqui e pede uma coisa. Só que ele vai te sugerindo outros conteúdos, uma continuidade que também é muito interessante, e aí para você não se perder ali, então você já vai copiando e colando, tá bom? E lembrando, claro, sempre de fazer a análise do que ele está trazendo, tá? A última palavra, a última resposta é sempre sua. Então vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente continuar. E vou trazer aí outros exemplos para vocês. Então a gente viu aqui da pré-sessão. Agora nós vamos ver o apoio indireto durante a sessão. Então, o chat GPT, ele nunca substitui o encontro terapêutico, mas ele pode ser um apoio indireto poderoso. Então, antes da sessão, você define um objetivo clínico e pede ajuda para elaborar metáforas, exemplos ou intervenções para você utilizar, então, durante a sessão. Então, por exemplo, quero trabalhar a autoaceitação com uma paciente com depressão. Me ajude com metáforas e exercícios. E aí, no prompt completo, você vai colocar mais detalhes, qual é a sua abordagem, tá? Você leva, então, esse material preparado, adaptando conforme ali o que emerge na relação. E a inteligência artificial, como ferramenta, ela não age,
não interpreta, não sente. Ela é uma ferramenta para você utilizar. Uma ferramenta que te ajuda a pensar fora da caixa, ampliando o seu repertório. Então, vou mostrar aqui para vocês como criar, por exemplo, uma metáfora sobre resiliência. Lá vai eu, gente, procurando aqui o chat. Beleza, achei. Já achei mais rápido, tá vendo? Copiando o prompt, bem completinho. Vocês vão ver que legal. Vou compartilhar aqui, ó. Então, olha só o prompt. Crie uma metáfora sobre resiliência para ser utilizada em uma intervenção na terapia cognitivo-comportamental. E aí trago as informações sobre a paciente, que é para ele poder me trazer uma metáfora ali de acordo com essa paciente. Sempre o resuminho e o objetivo da metáfora. Eu quero que essa metáfora ajude a facilitar a compreensão do conceito de resiliência, estimular a paciente a reconhecer seus próprios recursos e possibilidades de enfrentamento. Utilizar. Opa, peraí, gente, perdi aqui. Utilizar uma imagem ou comparação que seja simples, marcante e facilmente aplicável à realidade da paciente. O tom da metáfora deve ser acolhedor, inspirador e empático. E aí ele vai trazer aqui, olha, uma metáfora feita especialmente para essa paciente. Então, metáfora da ponte flexível. E aí traz aqui a metáfora falando sobre resiliência da forma que a gente pediu. E ele ainda traz aqui, olha, o uso. Pergunte à paciente que parte dessa ponte você sente que está sobrecarregada agora. Estimule reflexões como: de que forma você pode permitir algum balanço sem sentir que está perdendo a sua força? Convide a pensar, tá vendo? Então, muito legal. O conteúdo que traz para a gente é muito completo. Quando você dá um prompt completo, quando você sabe como criar esse prompt, né? E ele ainda vem, olha, se desejar, posso adaptar essa metáfora para outros estilos ou criar um exercício complementar com base nela. E aí, por exemplo, falou assim: ah, beleza, vou usar essa metáfora durante o atendimento, mas eu quero uma atividade para levar para casa. Tá vendo como ele estimula aqui a nossa criatividade, né? Nem tinha pensado nisso, mas eu posso falar. Sim, quero um exercício complementar, te junto mesmo, para ela fazer em casa. Ah lá, e aí ele traz aqui. E aí o que que eu faço? Eu pego esse conteúdo aqui, entro lá no Canva, vou jogar lá, vou criar, vou colocar imagens, vou fazer de uma forma bem legal, bem interessante, bem bonitinha, para poder depois imprimir e entregar ao paciente. Ah lá, ele me deu um exercício aqui bem completo, bem legal, tá vendo? Olha lá, a dica, deu uma dica para o paciente. Olha. Você não precisa consertar tudo de uma vez. Às vezes, o primeiro passo para não desabar é reconhecer que até as estruturas mais fortes merecem manutenção. Muito legal, né? Então vamos lá. Voltando então aqui para os nossos slides. Então agora nós vamos para o pós-sessão. Por quê? A gente já viu, né? A gente já começou falando aqui essa aula sobre isso, que depois da sessão o trabalho não termina. Não termina para a gente pode pedir a ajuda do chat GPT. Então, por exemplo, ele pode ajudar a sintetizar a evolução do caso. Então, por exemplo, resumido o exemplo, tá, gente? Me ajude a resumir o progresso deste paciente. Trabalhamos X, ele avançou em Y, ainda precisa desenvolver em Z. É importante nunca inserir os dados sensíveis e colocar ali as suas informações, qual a abordagem que você trabalha, enfim, fazer o prompt bem completinho para a resposta ser bem completa. Gerar sugestões de intervenções futuras. Então, por exemplo, com base no que descrevi, que aí já vai ter um conteúdo ali, quais estratégias posso adotar na próxima sessão? Com o paciente, na abordagem tal,
pode colocar qual é o número da sessão, né? Se está no início, se já está mais no meio do processo, se já tem um tempo maior de acompanhamento, para ter a resposta ali bem completinha também, mas de acordo com o que você quer. Revisar intervenções. Então, você pode pedir, por exemplo, eu estou pensando nesta intervenção, colocar ali o que que você está querendo fazer, já ter explicado, né, qual é o caso, ou então você vai colocar ali no mesmo prompt o resuminho do caso. Veja se está coerente com o modelo cognitivo. Criar planos de ação ou tarefas para casa. A gente até acabou de criar aqui uma tarefa para casa, né? A partir de uma sugestão do próprio chat. Então, por exemplo, exercícios de autoobservação ou práticas de mindfulness. Só repetindo, gente, aqui eu coloquei muito resumido. O prompt, vocês estão vendo que ele é bem completinho, bem estruturado, para que a resposta seja bem estruturada e completa também, tá bom? Então, nós vamos agora criar uma sugestão de atividade para manejo da ansiedade. Tô rápida, hein, gente? Vamos lá, então. Eu tô demorando mais é para achar aqui a tela que eu tô aqui para compartilhar. Aqui já colocando o prompt preenchido. Sugira uma atividade terapêutica prática para o manejo da ansiedade, adequada para uma paciente em processo de psicoterapia cognitivo-comportamental. As informações sobre a paciente são, coloquei aqui tudo como eu já venho utilizando. O objetivo da atividade é promover estratégias de autorregulação emocional, favorecer o autoconhecimento em relação aos gatilhos ansiosos, estimular a prática entre as sessões como tarefa terapêutica. A proposta deve ser simples, clara e possível de ser realizada no contexto atual da paciente, adequada ao nível de consciência e recursos da paciente, alinhada aos princípios da terapia cognitivo-comportamental. E aí vamos ver aqui o que que ele vai trazer para a gente. Aí ele traz aqui a atividade. Tríade da ansiedade: respirar, reconhecer, redirecionar. Objetivo geral: ajudar CRS a desenvolver autorregulação emocional, identificar padrões de pensamento ansioso e criar respostas mais funcionais diante de situações geradoras de ansiedade. As instruções para o paciente: respiração, reconhecimento, traz todo o conteúdo aqui para gente, olha só registro para tarefa de casa. Então, às vezes, gente, também de uma atividade que ele traz, não é que vai ser um conteúdo só que você vai criar ali para o paciente, né? Por exemplo, essa daqui, olha, sugestão de registro seria um tópico da atividade dentro da atividade maior. E aí a gente faz essa edição, onde eu sugiro que faça, né? É lá no Canva, que é bem fácil de utilizar e fica bem completinho, bem legal. Aí ele até fala, olha, se quiser posso transformar esse exercício num modelo de ficha preenchível para usar no dia a dia. Só que os arquivos gerados aqui no chat GPT, pelo menos na conta gratuita, às vezes eles vêm meio bugados, às vezes não funciona direito, ou então vai ser algo ali muito simples. Então eu sugiro que faça no, no Canva mesmo para ficar mais bonitinho, mais personalizável ali com a sua cara, com o seu jeitinho, tá? Então, voltando então para os slides, para a gente dar continuidade. Agora, a psicoeducação em materiais personalizados. Então, a gente já viu até nos prompts que a gente já foi colocando aqui que é possível criar materiais terapêuticos personalizados ali para cada paciente. E a inteligência artificial, o ChatGPT, ele vai ajudar muito, trazendo já textos explicativos acessíveis, cartas terapêuticas, roteiros de exercícios e metáforas. Por exemplo, gerar uma carta acolhedora para um paciente em luto, explicar para um paciente de 12 anos o que é ansiedade,
sendo repetitiva, né, gente? Mas trazendo novamente, tá bem resumido aqui. Isso quando você for colocar no prompt, você vai colocar bem detalhado para você ter uma resposta completa, detalhada também. E o mesmo conteúdo, ele pode ser ajustado aí para várias, né, idades ou perfis. Então, por exemplo, aqui, explique para um paciente de 12 anos o que é ansiedade. Você pode usar, e aí vai ter o prompt detalhado ali, você pode usar também, só modificando, por exemplo, para um paciente de 25 anos, o que é ansiedade, para um idoso, enfim, você vai personalizando aí para cada paciente. E com isso você entrega um material exclusivo que fortalece o vínculo terapêutico e apoia o paciente entre as sessões. E ainda digo mais, né? Um paciente ali que vê que você cria materiais especialmente ali para ele, que você traz um conteúdo personalizado, ele gosta do seu trabalho, a chance dele indicar você para outros colegas, outras pessoas que ele conhece, é muito grande também. Você acaba fazendo um trabalho aí diferenciado, né? Isso é muito legal. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês como criar um breve roteiro de mindfulness. Então, voltando para a nossa tela do chat GPT. Aqui, e aqui pegando o prompt. Falei, gente, falei que até o final, ó, tô craque. Acho que eu já tô mais rápida. Só nessa aqui que eu tô meio perdida ainda. Tá, aqui achei. Então vamos lá, olha. Prompt da prática de mindfulness. Então, crie um roteiro breve de prática de mindfulness para ser utilizado como recurso psicoeducativo com uma paciente em psicoterapia cognitivo-comportamental. Tem um resuminho do caso dela aqui. Experiência prévia com práticas de mindfulness. Não possui experiência formal, mas está aberta a experimentar. O objetivo do roteiro é promover maior consciência corporal e emocional, favorecer o manejo da ansiedade e a redução da ruminação, ser simples, breve e possível de ser praticado de forma autônoma. O roteiro deve conter orientações iniciais de postura e respiração, foco em atenção plena ao momento presente, linguagem acolhedora e acessível, com duração aproximada de 3 a 5 minutos. E aí ele vai trazer aqui para a gente o roteiro completo para essa paciente. Então, aqui, ó, roteiro de mindfulness, pausa de presença. Essa prática é um convite para sair do piloto automático e simplesmente estar aqui, agora. Você não precisa esvaziar a mente, apenas observar com gentileza o que está presente, momento a momento. E aí traz aqui, olha, todos os itens que a gente pediu: postura, atenção à respiração, escaneamento corporal, abrindo espaço para o agora e o encerramento. E uma dica aqui: pratique essa pausa pelo menos uma vez ao dia, de preferência em momentos neutros, como antes de dormir ou após o almoço. E também sempre que perceber pensamentos acelerados ou tensão física aumentando. E aí ele dá a sugestão que pode formatar esse roteiro como um áudio guiado. Eu já até tentei na conta gratuita, mas pelo menos quando eu tentei ainda não era possível. Ele até sugere aqui para você, mas ele não consegue criar, e aí ele te fala que ele não pode criar, mas ele pode te sugerir o tom que você mesmo pode gravar, que aplicativos usar para gravar, enfim. E aí, até como uma dica para vocês na criação desses roteiros assim de meditação, de mindfulness, vocês mesmos podem gravar um áudio. Quem sabe mexer um pouquinho mais aí com edição, ainda pode fazer até uma edição simples, colocando uma musiquinha ali do fundo, ou só o seu áudio mesmo, né? E às vezes sugerir que o paciente coloque uma música bem calma e junto o seu áudio, que pode ser mesmo uma mensagem, uma gravação simples ali no WhatsApp. Fica bem legal quando você junta elementos. Às vezes você não vai conseguir fazer um áudio elaborado, né? Gravar com som ao fundo, um microfone e tal. Mas você pode adaptar a partir do que você tem e vai ficar muito legal, muito bom também.